Olá, pessoal, mais um Pod Sucesso aí para todos vocês. Oi, gente. Com a presença hoje de uma pessoa especial, uma convidada fodástica mesmo, top. Uau! Convidada da Pamela Nunes. Ela manda bem no que ela faz e ela é sucesso. Quem que é, Pamela? Gente, olha só, meninos, deixa eu apresentar para vocês a nossa primeira convidada mulher, inclusive, neste podcast. Primeira mulher do... Prestem atenção nesta ficha. Empresária, diretora da empresa Calterra Substratos, mentora, palestrante, filha e esposa. Ela que ama a conexão, apaixonada por seguir por desenvolver pessoas através, dessa transformação de vida. Com vocês, Juliana Caldana. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, gente, pelo convite. Para mim é uma satisfação e uma honra estar aqui presente no Pod Sucesso, já que a palavra sucesso faz muito significado para minha vida, né? Eu sempre percorri, atrás de resultados para ter o sucesso. E eu falo que hoje eu sou uma mulher privilegiada, dentro do mundo corporativo, porque realmente através da inteligência emocional e do autoconhecimento eu consegui ter uma equipe, que trouxesse muito resultado para a empresa e automaticamente para mim também. E a Calterra é reconhecida internacionalmente, né? Olha, a gente vai começar a exportação agora dos produtos, aqui na América Latina, a partir de 2024, e já tem negociações para os Estados Unidos também. Olha aí. E a gente pretende sim expandir. Hoje a gente já atende todo o território nacional, através de Olambra. Eu falo de Olambra para todo o Brasil. De Olambra para o Brasil e agora para o mundo. E agora para o mundo. É muito bom. Que orgulho para nossa região isso, né, Gilberto? Top. Só empresário de sucesso, né, ela aí. Então... E aqui do ladinho da gente, Olambra, né? Olambra do lado. E é a cidade das flores, né? Você vai lá, a cidade toda é linda, maravilhosa. Pois é. E a empresa tá conhecida como Cidade das Flores, mas com potencial de empresas como a Calterra, por exemplo. E o nome Calterra? Exatamente. Quem que trouxe esse nome? Calterra é a junção do sobrenome, Caldana, da minha família, e terra porque a gente produz substratos, mas para os nossos consumidores, eles nunca falam substrato, eles falam terra. Ah, preciso de uma terra para plantar. Verdade! Uma terra. Legal, a gente juntou, porque para ficar fácil para o consumidor, identificar o produto na prateleira, Olha já que hoje a gente atende grandes redes como Cobasi, Carrefour, Leroy Merlin, então a gente precisa realmente facilitar o consumo desse produto lá na gôndola, Então a gente uniu o do Caldana com terra, porque deve ficar bem claro, Calterra, esse produto aqui para você plantar suas plantas. Legal. Deixa eu aproveitar esse gancho que a Ju falou aí dessa identidade visual e do nome, do produto, da empresa deles, que facilita. Hoje, olha só o tema que legal, meninos. Autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento, como é que ele reflete aí no nosso sucesso profissional? Hoje a nossa pauta é voltada aí nesse assunto e eu acredito que seja muito pertinente, para todos os nossos, inclusive toda a galera que gosta aí dos nossos vídeos, que está por dentro de tudo que nós compartilhamos de conhecimento. Autoconhecimento é essencial. Essencial, assim como o substrato, né? É ele que dá desenvolvimento. Eu falo que não tem planta bonita se não tiver raiz bonita, tem que firmar a raiz, Se a raiz não for forte, não vai. Exatamente. Precisa da terra, tá? Calterra. Exatamente. Olha o jabá. Eu falo que a raiz é o autoconhecimento. Quando você tem um autoconhecimento, você fortifica suas raízes, Sim. Aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, quais são os seus princípios, seus valores, e isso reflete automaticamente na empresa. Se você é um empresário, ou um gestor, ou um líder, isso reflete, porque eu falo que os liderados são espelhos do líder, Sim. Então, a gente tendo raízes fortes, a gente consegue transmitir isso e fazer equipes fortes, pessoas fortes, isso faz toda a diferença. E como que é a raiz da Calterra? Como que chegou nesse potencial que é hoje? Como que começou? A empresa, ela é familiar, ela tem mais de 35 anos, porém a marca Calterra tem 7. Porque há 35 anos a gente produz substratos, a gente tem uma empresa que chama Sítio Esmeralda Olambra, que ela é produtora de flores e plantas, cooperada ali da cooperativa Velling, que a gente também manda para todo o Brasil, e dentro dessa empresa a gente sempre produziu o próprio substrato para o plantio das estufas. E daí em 2017, eu vim trabalhar na família, que eu saí para estudar, tudo, então eu vim trabalhar para a família e a gente resolveu desenvolver, na verdade a gente fez a parte de marketing, desenvolvemos embalagens e começamos a empacotar esses
os materiais, né? Legal. Porque antes era só metro cúbico, tudo solto. Então a gente falou, não, a gente precisa mandar esse produto que é tão bom nas estufas pro consumidor, pra casa das que legal. Já pessoas. tá pronto. Já mandar pronto. Aí a gente fez formulações onde o consumidor ele só abre a embalagem e faz o seu plantio, não precisa misturar nada, é para facilitar mesmo, né? Que eu falo que hoje a empresa, para ela ter sucesso, ela precisa resolver dores, ela precisa resolver aquele gap que o consumidor tem. É. E o mundo cada vez mais corrido, as pessoas não têm muito tempo para cuidado de plantas, então a gente quis deixar fácil, né, esse consumo, até para incentivar mais ainda. E na pandemia, eu falo que plantas e flores é alimento para a alma, né? Então na Verdade. pandemia isso aí explodiu, porque todo mundo quis ser mãe de planta, Sim. quis ter planta em casa, até mesmo no trabalho home office, né? Sim, sim. Eu vi vários homens com orquídea na mesa, plantas, porque você já não tinha contato com ninguém. Então, Sim. pelo menos uma planta ali para te fazer companhia, né? Sim. Então, isso daí aumentou muito. E aquilo que a gente tinha feito desde 2017, em 2020, realmente a gente triplicou o nosso faturamento, Olha porque que a gente já estava com o produto pronto, e aí o mercado realmente assimilou aquilo que a gente queria entregar, que era um produto de pronto uso, né? E os Sim. cuidados das plantas. Quer dizer, Então, você eles chegou gostaram. estruturando, você chegou melhorando uma estrutura que já estava pronta. Isso, exatamente. Porque Bacana. a gente tem muito. E antes de você, quem que estava? Você falou que é uma empresa familiar. É, empresa Seus familiar. familiares. E lá trabalha meu pai, a Ah, minha que legal. mãe. Meu pai é o produtor, né? Que faz toda essa parte de desenvolvimento Qual que é do o nome do seu produto. pai? Orlando Caldano. Um abraço pra ele. Orlando Seu Caldano. Orlandão, É, sem cena. Não, tudo que a gente vira mesmo. Sacudido. Gente, também lá, 3 mulheres, né? Minha mãe, eu e minha irmã. Ah, é o Só ele, campeão, jovem. É Nossa. o nome da casa. É o nome da casa. Então a mulherada ela domina. E daí ele fala assim: que ele ama a produção. E quando eu vim trabalhar com ele, ele falou assim: olha, eu sei que para crescer precisa vender. E ele falou, então você tem a veia comercial, então desenvolve algo que você consiga vender. E foi onde eu fiz a pesquisa de mercado, eu falei, eu preciso ter esse produto lá na gôndola, né? E não que não existisse, mas existia de uma forma que não era atraente para o consumidor. Aquelas embalagens tudo brancas. Tudo muito igual, tudo né? muito Você olha, igual. não consegue Isso. diferenciar. Não tinha imagens, né? Daí eu desenvolvi uma embalagem para nossos produtos, onde eu trouxe cores. Então, Perfeito. cada embalagem nossa tem uma cor, é laranja, amarelo, rosa, roxo, azul, verde. Então, então, orquídea é rosa. Cacto suculenta, né? É lilás. Aí tem o substrato padrão, que é o universal, que é o composto orgânico, ele já é tudo azul. Então, a gente fez uma mix que as pessoas, elas não chegam pedindo mais terra. Que antes a pessoa chegava, eu quero uma terra de plantio. Isso. Hoje ela fala assim, eu quero a terra do saco azul. Eu quero, entendeu? Ela já vai pela cor da embalagem. Já identificou. Já a embalagem. identifica. Até Facilitou. no Instagram da empresa, eles falam, olha, aquele produto do saco rosa, não sei, Ficou didático o negócio. Que legal. Que legal. Prático de comprar. E eu falo que o empresário ele tem que ter essa visão lá da ponta. Porque quem que imagina que você vai precisar de substrato? Vai precisar de substrato para sua planta? A gente não imagina, eu preciso de uma terra boa. É. Né? Você usa um cafezinho por cima lá da terra sua. Exato. Meu avô costumava dizer, pega a terra da beira do rio que ela é boa. Meu avô falava isso. Ela é úmida. Agora, é úmida. Agora você fala substrato, a gente não sabe o que, Nem que é. O sabe. consumidor não sabe o que é. Não sabe. Aí quando você tem essa sacada do visual identificado com cores, aí você esclareceu muita coisa. Hoje Até o nome da empresa, Calterra, né? né? Não tem como escapar. Esclareceu tudo. Bem esclarecido. Isso é Eu bem falo legal. que o consumo dessa, não só do substrato, mas de flores em geral, ela cresceu muito nas grandes capitais, né? Porque lá na capital as pessoas não têm acesso ao rio, a uma chácara. Então, Vida em apartamentos. exatamente. Né? Então, eles querem plantas para um apartamento, às vezes, de 50 metros quadrados, né? Tem uma varanda ali de 2x3, né? Então, Esse é grande. não é? E foi nessa sacada que eu desenvolvi uma linha que a gente fala, a linha paisagismo, que é a linha Garden nossa, que os saquinhos, eles são bem pequenininhos, com alcinha, e eles são de 3 quilos. Realmente, a pessoa, se ela quiser plantar uma planta, ela consegue levar para casa. Olha que legal. E eu fiz, recentemente, há 2 anos atrás, uma linha também pensando nas mulheres mais idosas e mulheres que teriam que subir apartamento. Então, eu fiz uma embalagem de 10 quilos, porque o mercado só tinha embalagem de 25 quilos. É verdade. Imagina uma mulher abraçar um saco de 25 quilos ali. Sim. Inviável, né? E aí, quando eu fui fazer, a gente tem um grupo de empresários de substratos, e mundo falou, não, Jane, isso aí não dá certo. Você acha que a pessoa vai pagar 10 quilos mais caro, sendo que o de 25 sai bem mais barato? Eu vou tentar, porque as embalagens custam caro para a empresa, né, desenvolver, né? Clichêria, tudo importado. Então eu falei, não, eu vou desenvolver. Desenvolvi 3 produtos, que eram os 3 produtos que a gente vendia mais.
que foi um sucesso. Tipo, Olha aí. as grandes capitais todas trocaram o de 25 quilos, porque a mulher prefere 2 de 10 do que ter que levar um Sim, grandão, né? claro. Imagina você tirar do seu porta-mala, uma mulher, né? Pensando em mulher e senhora. Você tirar do seu porta-mala, subir, né, o elevador carregando um saco de 25 quilos. Sim. O de 10 é bem mais prático, Bem né? mais E, na verdade, né, Ju, essa sacada da empresa de vocês, ela vem de encontro com uma estratégia que deveria ser utilizada por toda a empresa, né? Que é, na verdade, eu não posso visar somente a minha necessidade de empresa, né? Uma grande sacada, ela não pode ser estratégica somente para a minha empresa. Ela tem que ser, na verdade, para a ponta final, que é o meu cliente. Sim. Né? Então, o que para o meu cliente é estratégico? O que para o meu cliente é interessante? Eu falo assim, Pamela, que esse é o maior erro das empresas B2B, que no caso a Cauterra é B2B, né? Que é empresa para empresa. Quando eu vendo para empresa, a gente às vezes fica viciado Sim. em resolver o resultado da empresa. Só que, lógico, eu tenho que resolver a dificuldade do garden, que é o meu cliente, né? Do supermercado, do pet shop, eu tenho. Só que eu também não posso esquecer o consumidor. Porque no final, quem vai... A ponta que vai trazer o dinheiro é o consumidor. E ele tem que ser muito bem atendido, né? Mas a venda direta para o consumidor, então, vocês ainda não fazem. Não, a gente faz só B2B, a gente vende só para empresa. Até para comprar direto com a Cauterra, né? Tem algumas regras para empresa, por causa que realmente o nosso produto, como a gente é fabricante, né? A gente é produtor desse material, então ele é um preço realmente para revenda, né? Se eu não posso, por exemplo, eu como empresa, se eu jogar, né, no Mercado Livre, algum lugar, esse produto muito barato, aí os pontos de venda acabam não conseguindo nem comercializar. Sim, né? não consegue. Pois é. Fica aí o plano de expansão para o futuro. Sim, com certeza. Ô, Ju, deixa eu já começar, assim, com algumas perguntas. Claro. Vamos lá? Vamos falar de autoconhecimento? Vamos. Sabe o que eu quero entender com você? Qual seria aí um primeiro passo para iniciar esse autoconhecimento, né? Porque eu sei que existem pessoas que não têm... não tem conhecimento sobre isso tudo, sobre essa estratégia, sobre tudo que está por trás dessa estratégia e a importância dessa ferramenta. Então, para a pessoa que ela não tem essa consciência, qual que seria aí um primeiro passo? Nossa, eu quero desenvolver esse autoconhecimento, eu quero entender melhor, né? Por onde eu começo? Por onde eu começo? Olha, hoje a gente tem o privilégio, né, de ter as redes sociais, principalmente o YouTube, né? Sim. Então, a gente tem também ferramentas como o Sebrae, que eu falo que ele já entrega bastante coisa gratuita nesse O sentido. sistema S é maravilhoso. Muito bom. Eu falo, E gratuito, né? eu há 20 e poucos anos atrás eu fiz Sebrae, fiz todos os cronogramas que tinha da época e realmente me ajudou muito como empresária. Porque por mais que você faça faculdade, pode ter feito de direito de administração, na hora do vamos ver ali a liderança e a gestão, É chão de loja. é chão de loja. E o Sebrae, ele consegue entregar, né, um conteúdo que realmente você consegue praticar. Praticável. Porque muitas vezes você vê aí na literatura coisas que você no dia a dia não consegue, Exatamente. né? Na teoria é lindo, a prática é outra. Então, eu gosto muito de indicar para quem está começando, né? Nossa, eu vou começar a empreender, né? Eu quero me tornar um dia um empresário, né? Sim. Eu gosto de indicar bastante o Sebrae. O YouTube eu gosto muito de indicar para a parte de autoconhecimento, que você consegue buscar muita coisa gratuita de inteligência emocional. Livre acesso, né? Isso, de inteligência emocional. Então, você encontra conteúdos bons, de profissionais bons, gratuito. Agora, quando você parte, porque eu falo que tudo é uma estrutura, é uma escada, né? Você vai por degrau. Então, não tem como você chegar no PNL se você não passar, né, pela inteligência emocional. Então, já a PNL já são treinamentos que são mais caros, e daí são imersões, muitas vezes, de 3, 4, às vezes até 5 dias, né? Então, eu falo que você precisa ter o conhecimento da inteligência emocional para você migrar para a PNL. E eu falo que traz resultado para o empresário é a PNL, mas ele não tem como ir direto para a PNL se ele não tiver o mínimo de emoção. Né? Eu falo isso porque eu cometi esse erro. Como na época que eu precisei, eu comecei a buscar, então já apareceu lá, né? PNL, não, vou fazer esse treinamento. Paguei o preço e fui. Gente, eu saí de lá massacrada. Porque eu não tinha inteligência emocional para aquele conteúdo. A base. Faltou a base. Porque as emoções, ela derruba a gente. Eu falo que o emocional de uma pessoa, ela pode te elevar e você ser o sucesso que você deseja, como ela pode te afundar, né? Toda certeza. Então, eu falo que o empresário, como ele está muito em busca de resultado, ele quer crescer, ele quer desenvolver, né? Ele quer realmente trazer resultado. Então, ele tem que tomar esse cuidado. Ele tem que buscar bastante autoconhecimento, inteligência emocional, para ele se aprofundar na PNL, que é o que vai trazer resultado para os negócios. Porque através da PNL você consegue
uma liderança melhor, você consegue uma gestão. Eu falo que PNL você usa em todas as áreas da sua empresa, né? Todas. Desde da venda, do marketing, do financeiro, do RH, né? Você consegue usar. Então, para mim, eu falo que hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, se eu tivesse que indicar para o empresário, eu sempre indico esse caminho, né? O autoconhecimento, você saber o que você gosta, quais são seus dons, seus talentos, seus princípios, seus valores. Depois que você descobriu tudo isso, você vai para inteligência emocional, tipo, por que eu sinto medo, por que eu sinto raiva, por que eu sinto tristeza, por que eu fico feliz, alegre, o que me motiva, o que não me motiva. Aí, entendi isso, aí eu vou para a PNL. Porque daí, a PNL você vai instalar, né, transmissões novas de sucesso, de resultado, de dinheiro. E aí você precisa estar preparado para isso. Porque senão... Tem que ter preparo, tem que ter preparo, senão você se perde. Eu até anotei aqui para compartilhar com vocês. No meu primeiro ano de faculdade, segundo semestre, o meu professor de filosofia, nós estávamos abordando justamente o autoconhecimento. E aí ele falou uma frase que diz assim: não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como somos. Então, quando não entendemos a importância do autoconhecimento, parte do nosso não resultado, ele vem de acordo com tudo aquilo que nós estamos enxergando e como estamos enxergando o mundo, né? E as convicções podem gerar o conflito, né? Sim. De um lado e do outro. Sim. Aí gira velocidade e constância, né? A pessoa quer fazer tudo de qualquer jeito rápido. Exato. É isso aí. E ela fica frustrada. Fica frustrada. Eu mesmo, como eu fui direto pra PNL, eu saí de lá meio louca. Derrubada. Tipo, não, tipo assim, eu saía... Pessoal, minha família falava, Jana, você tá parecendo um trator de esteira, você tá atropelando todo mundo. Calma, respira, né? Você quer colocar tudo em prática, né? Porque realmente eles te aceleram. O PNL, ele faz uma programação neurolinguística ali dentro da sua mente pra resultado. Sim. É pra isso que você paga eles, entendeu? Exatamente. Você não vai pagar lá 15 mil reais num curso pra você sair de lá, né? Eles jogam você lá no alto e você sai, né, na potência. Só que, isso que eu falei, se você não tiver a base, você perde o respeito pelas pessoas. As pessoas, às vezes, não vai conseguir te acompanhar. Então, por isso que eu falo, você tem que ter a base para você ter o resultado com a PNL. Isso é muito importante. Eu vejo muitos empresários que erram quando vai na PNL, porque realmente, eu fechei uma mastermind agora, que é voltada na PNL, mas para negócio. Então, você sai de lá acelerado e, tipo, vamos pra cima e tal. Se você não tiver feito a base da sua equipe, das pessoas que estão na sua volta, aquilo ali, eu falo, é devastador. Você perde funcionário, você perde parceiros, porque você tá numa energia, numa frequência, e as pessoas não vão te acompanhar. Todo piloto de jato começou num Cessninha. Então. Não dá pra inverter essa ordem, né? Com certeza. E você falou isso, eu lembrei que eu aprendi uma coisa que foi muito legal, que eles falaram assim pra mim, Juliana, a pessoa, você tem que ver muito bem o ambiente que você frequenta e as pessoas que você convive, porque as pessoas vão sempre na frequência do mais devagar, da pessoa que tá mais tranquila, você nunca vai na frequência do mais rápido. Então eu falei, mas como assim? Daí, tipo, fiquei pensando, né? Nossa, eu sou muito acelerada, mas sabe que por isso que eu não tô conseguindo chegar? Daí ele falou, porém, você precisa dessa base, porque senão você se atropela também, você vai tropeçando, entendeu? Sim. Então ele falou, é o equilíbrio. Por isso que eu falo, você tem que escolher bem, nunca que você vai estar, é lógico, eu falo assim, na gestão, eu procuro pessoas para fazer gestão junto comigo, pessoas que estão no mesmo nível de conhecimento meu, pra gente ser mais assertivo. Porém, na área produtiva, não tem como ter pessoas do mesmo nível que eu, senão as coisas da fábrica ali não vai funcionar, porque são pessoas muito aceleradas. Eu mesmo, eu acordo 5 horas da manhã e eu vou dormir 11 horas que eu não tenho canseira, né? Minha mentalidade é super rápida, né? Acelerada. Imagina isso aí no meu financeiro. Não sai uma planilha, gente. Não é? Não sai. Não. Então a gente tem que respeitar, né? O processo do outro também. Sim. É um ecossistema, claro, né? É um ecossistema. E aí o que acontece? Justamente isso, o autoconhecimento norteia isso tudo, né? Porque se você não tem essa base, se você não tem essa consciência, você sai atropelando. E aí você quer que o outro tenha a mesma velocidade que você tem. E não dá pra ser assim, e não pode ser assim. Não pode. Não pode. Então, justamente baseado nisso tudo, eu gostaria de saber, depois de todo esse treinamento, hoje, com a base que você possui, qual foi a sua maior conquista profissional? Eu sei, né, a sua família, ela tem uma trajetória, já tem um histórico maravilhoso e lindo, admirável, mas após essa virada de chave da Ju, qual foi a sua maior conquista profissional?
Olha, eu falo assim que não existe CNPJ forte com CPF fraco, gente. Verdade. O CNPJ ele é feito de pessoas. Essa é ótima, hein? Essa é muito boa. E quando eu aprendi isso, foi minha virada de chave. Repete ela aí, porque ela vale até uns receitos. Aí, pessoal, presta atenção no que ela vai falar aqui agora de novo. Ó. Não existe. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. As empresas são feitas de pessoas. Sim. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a ter mais empatia, eu comecei a respeitar o outro, no sentido, ele tem o tempo dele, ele tem a percepção dele. Então, onde a gente conseguiu organizar a empresa, estruturar mesmo, né? Desde a área financeira para a área comercial. Então, a gente conseguiu dividir entre a família. Tipo, olha, a minha mãe com a minha irmã vai cuidar do financeiro, que é o perfil delas. E eu vou ficar no comercial, meu perfil. Então, eu quase não fico dentro da empresa. Eu fico só viajando, fazendo prospecção, novos negócios, porque é o meu perfil. Eu gosto de todo dia estar num lugar diferente, entendeu? Sim. Então, a gente conseguiu adequar as pessoas nos lugares certos. E quando isso aconteceu, eu falo que trabalhar em família é um desafio. Com certeza. Muito. Quando Com você certeza. consegue fazer uma organização para todo mundo entender qual é o seu papel e qual é a sua função, e cada um fazendo o seu papel, o resultado vem, aí você tem o resultado. Então, a minha maior conquista, através da inteligência emocional, da PNL, das próprias masterminds que eu participo, é a união da minha família, é conseguir ganhar dinheiro trabalhando em família, porque eu falo que uma coisa... é desafiador. É desafiador, porque um pensa de um jeito, um quer investir, o outro não. Um quer comprar e o outro não. Teve muitos ciúmes no meio da família. Ah, poxa, ela tá se destacando mais, tá se destacando menos. Então, quando teve Inevitável, né? esses ciúmes, teve esses ciúmes do parte tanto da minha família para mim, como eu para minha família, né? Sim. Porque eu sou uma pessoa que eu fui ensinada pelos meus pais mesmo, meu próprio avô, que tipo falava assim, olha, quem tem o dinheiro tem o poder. Então, quando eu fui pra parte comercial, eu senti que, tipo, eu não tô fazendo mais parte da gestão financeira. Aquilo ali foi uma dor pra mim, Perdi porque o poder. exatamente. É. Então, aquilo, eu deixava de fazer o comercial, que era o que eu amava, que era o que ia trazer resultado, pra me sentar pra fazer gestão financeira. E isso trazia conflito, principalmente entre eu e minha mãe, entre eu e minha irmã, né? Porque, gente, um comercial dentro do financeiro, o que a gente quer? Crescer, né? Tipo, esquece, né? Então, tava muito conflito, né? Difícil, né, Pamela? Pois é. Então, Vocês são companheiros de trabalho e são parentes, né? exatamente. Então, Vira uma linha tênue aí, né? nossa, é difícil. Mas isso que eu falo, dentro da inteligência emocional, principalmente PNL, eu fiz um treinamento chamado Trainer em PNL, que é você treinar a sua comunicação dentro da PNL. Cara, que lá ensina como você lidar com pessoas difíceis. E, cara, isso pra mim foi surreal quando eu aprendi isso. Porque daí eu aprendi a lidar com meu Isso é pai, fundamental. eu aprendi a lidar com a minha irmã, né? Porque somos diferentes, então somos difíceis, porque eu tenho uma mentalidade, eles têm outra. Personalidade forte. Personalidade forte, os três. Então, quando eu aprendi isso, pra mim foi fundamental. E eu falo assim, às vezes a pessoa pergunta, Ju, e desse treino, né, que foi uma imersão de 5 dias, qual foi a virada de chave, como lidar com pessoas difíceis? Eu gosto de dar essa dica porque é tão simples que eu falo, cara, como eu não pensei nisso antes? Pessoas difíceis são tão comuns, né? Não. Gente, começa lá em casa com o marido, né? Não sei se vocês são casados, mas, né? Geralmente, esposa e marido são, né? Totalmente diferentes um do outro, por isso que casam, né? É o oposto. Então, A fatura do cartão já é motivo da briga. então, e lá eles ensinaram muito que quando a gente vai conversar com pessoas difíceis, a gente tem que lidar com perguntas e não com afirmações. E eu era a pessoa que eu chegava, por exemplo, meu pai, tem um projeto, vamos fazer essa construção. Falava, pai, você tem que fazer essa construção assim, assim, por causa do comercial, assim, por causa disso, por causa da exportação, você tá vendo? E aí virava aquela guerra. Não, porque não sei o que, né? Tipo, ele mais velho, 61 anos, eu com 38. E aí, quando eu aprendi isso, nas reuniões que a gente faz uma vez por semana, eu chego pra ele, então, pai, o que você acha da gente fazer dessa forma? Porque eu vi em tal lugar, e tá vendo, ó, faz a pergunta, daí ele fala, mas será? Não, então, pai, porque, olha, fizeram assim em tal lugar. Tá vendo? Você já vai com perguntas, a pessoa, ela já Você abaixa a coloca a guarda. pessoa. Ela já abaixa a guarda. Então, quando eu aprendi Forma de abordar, isso, né? Ela já enxerga de outro jeito, né? tudo na comunicação, né, gente? Tudo na É comunicação. tão simples, né? Mas não é fácil. É simples, Mas mas não é é fácil. que nem Sim. beber água. Beber água é simples? Você pega aqui e bebe água. Agora bebe 3 litros de água por dia. Pois é. Não é fácil.
É a mesma Pode morrer coisa. afogado. Exatamente. Nossa, que papo legal, Mas gente. eu falo que o meu melhor sucesso como empresária foi conseguir, né, organizar a família pra gente ter resultado Isso é um em sucesso família mesmo. e conseguir trabalhar junto. Isso é um sucesso mesmo, eu não canso de repetir, porque a gente conhece casos de sucesso, Gilberto, Pamela, o João, nosso parceiro da Clique, a gente conhece casos de empresas de sucesso, mas que para ter sucesso teve que ter um rompimento na família. Sim. Né? Às vezes cada irmão tocou o seu próprio negócio, Uhum. e às vezes um prosperou mais que o outro não. Então quando você vê os irmãos, a família reunida, ainda com o seu Orlando junto ainda, prosperando, é realmente um sucesso. Parabéns, viu? Foi, É isso. na área profissional, foi meu maior sucesso, foi essa conquista. E foi Perfeito. graças ao autoconhecimento. Elencou Que corretamente. legal, que legal. Eu acho muito enriquecedor esses relatos, porque, ô Ju, eu acredito também que exista um certo tabu em relação a você ser um comercial. Né? As pessoas desmerecem um pouco isso do ser comercial, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho com vendas. Todos nós somos vendedores. Todo mundo. Desde um médico até, de fato, a vendedora Até de uma quem loja diz de que roupa. não é, né? Até quem diz que não é. Precisa ser, né? Precisa Senão ser. o produto não anda, o serviço Mas não as sai. pessoas, eu acredito que pelo fato da grande maioria desvalorizar isso, a gente acaba sentindo que perdeu um pouco o poder, né? Então eu vejo até na minha família. Minha família, ela vem de uma carreira profissional muito diferente da que eu escolhi pra mim. Então, durante muito tempo, eu escutei muito, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Mas não vai dar certo. Nossa, mas você quer vender. Nossa, mas você visita. Nossa, mas é o que eu gosto de fazer, é o que me motiva. E eu gosto de me comunicar com outras pessoas e através da minha comunicação fazer as vendas. Então, é o que eu gosto de fazer. Então, eu acredito que as pessoas, elas precisam lapidar melhor esse pensamento sobre ser um vendedor, né? Sobre trabalhar com a parte de vendas de uma empresa, que não é menos importante do que uma parte financeira, né? Eu falo que a área comercial, né, que é a vendas, o marketing em si ali, que é um conjunto, né, que forma o comercial, ele é muito julgado. Porém, eu falo que ele é o sangue da empresa, Sim. entendeu? O coração é o financeiro, que sem dinheiro nada se faz. Mas o sangue que faz esse coração pulsar é as vendas. Que oxigena, Sem vendas que não tem dinheiro, gente. Sem dinheiro não tem financeiro. Isso é um organismo. Não é? Eu falo, é um sistema ali que tem que caminhar em conjunto. Ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada, mas essa dor ela é muito grande porque são pessoas, eu falo, até mesmo dentro da equipe, por um gestor ali que está fazendo a gestão do administrativo, ele tem que tomar muito cuidado. Sim. Porque as pessoas que são do comercial, ele vai ter que lidar de uma forma, e as pessoas que são do financeiro, né, de RH, ali, administrativo, de outra forma, porque a linguagem, a comunicação, tudo é diferente. Eu falo que o gestor ali, ele tem que vestir papéis. Ele vai entrar na sala do financeiro, exatamente, ele tem que ser artista, senão ele não consegue liderar um administrativo de forma geral, entendeu? Porque são pessoas muito diferentes. E essa questão que você falou, Pamela, é muito interessante, que foi a minha dor de adolescência. A minha primeira depressão, eu sou apaixonada, você leu aí no começo que eu sou apaixonada pelo autodesenvolvimento e inteligência emocional por causa que eu como mulher, a mulher ela tem esse tino mais emocional, né? E aí eu falo que a minha primeira pensamento de depressão que eu tive que passar por médicos foi aos meus 18 anos, nessa dor de saber o que eu ia estudar. Porque todos meus amigos já tinham escolhido odonto, direito, e eu, cara, eu não gosto de... Não, eu tinha... E vendo seus amigos eu fazia aquele... E que na época da faculdade eu já vendia as coisas pro pessoal ali, e eu falava, cara, mas eu não sei o que eu quero fazer, porque, gente, não tem uma faculdade de vendas. Não tem. Não existe. E aí você vai fazer administração, porque eu fiz isso, na verdade eu fiz um técnico com 16 anos de administração, que eu estudava de manhã e à tarde, achando que eu ia resolver meus problemas. E, tipo, frustrei mais ainda, que, tipo, quando começou a chegar em contábil, naquelas partes lá, eu falei, que eu tô fazendo? Nada a ver comigo. Nada a ver. E aquilo foi me gerando uma tristeza, porque eu falava, eu me achava, tipo, que eu era de Marte. Porque eu falava assim, gente, eu não tenho... Não, juro pra você. Eu falava assim, eu não tenho dom pra nada. Com 17, vendo as pessoas se entenderem ali, um e você de fora. Direito, outro ia morar fora pra fazer não sei o que, e eu falava, eu não tenho dom. Já tava Não é no seu pra mim. dom e nem tinha visto ainda. Tá vendo? E pra concretizar essa depressão que foi a primeira que eu tive ali, eu arrumei um namorado, e com um ano e pouco de namoro, quase, eu tava com 18 para 19 anos, ele virou pra mim, já você não tem dom pra nada. Quando ele falou isso, daí... Botou a cereja no bolo. Eu já pensava que eu não tinha dom pra nada. Aí ele vai lá e martela ainda. E, tipo, eu fiz faculdade depois de marketing, que era o que era mais próximo da minha realidade,
E eu fiz marketing pensando em fazer eventos. Sim. Não foi pra ser empresária, não. Falei, vou fazer evento, porque pelo menos eu gosto de falar, né? Então, quer dizer, foi muito frustrante. Dos meus 17 anos até os meus 23, eu me frustrei muito nessa parte de, tipo, o que eu vou ser, né? O que eu vou estudar, né? Eu não tenho dom pra nada. Então, essa questão da venda é muito difícil, porque às vezes a pessoa tem um dom de vender, que é sensacional. Eu falo, o empresário que ele vem com esse dom de venda, ele já tem 50% do caminho dele ganho. Sim. Porque eu falo, é mais fácil você achar um administrador, uma pessoa pro financeiro, do que uma pessoa para venda, né? Com Pessoas certeza. boas, né? Eu falo isso que na hora de contratar lá na empresa, se a gente vai contratar um administrativo financeiro, um RH, tipo, tem um monte de currículo, a gente acha rápido. Agora, a hora de achar um bom vendedor que vai lhe vestir a camisa da sua empresa, que vai visitar seu cliente, que ele vai ser a cara da sua empresa. Perfeito. Nossa, é difícil para achar. Aí você fez marketing. Eu fiz marketing, não finalizei o marketing, né? Eu fiz 2 anos, quase 3 anos de marketing, porque eu me diagnostiquei na época com TDAH. Então, eu peguei um monte de DP, um monte de coisa, falei, esse negócio de faculdade não é pra mim, não. E eu já trabalhava muito, tipo, porque eu gosto de trabalhar, gente. Meu negócio é execução, eu sou de execução. Então, por isso que eu me envolvo em vários projetos. Atualmente, eu tô em 8 projetos, sou sócia de 4 empresas, por causa disso. Porque eu gosto do movimento, né? E quando a gente faz o que a gente ama, a gente não tem dificuldade. Não. É natural, né? Vira prazer, vira prazer. Então, eu vim conversando com a moça que veio comigo aqui, ela falou assim, Ju, seu final de semana, eu falo, gente, meu final de semana eu adoro estudar o que eu gosto de fazer. Eu tô estudando marketing digital agora, e nossa, eu tô viciada em assistir os vídeos lá de marketing digital, dessa parte de brand. Então, assim, a gente passa o final de semana que a gente nem vê estudando, né? É muito bom. Olha, em 1995, eu fui fazer o Senai, em Mogi Guaçu. Olha o Sistema S de novo na nossa vida, né? Olha lá. Eu fui fazer o Senai, a área de mecânica do Senai, e fiz lá todos os cursos do Senai. Fiz ajustador mecânico, torneiro mecânico, eletricista, instalador, fiz todos. Só não fiz ferramentaria, que era o último. E lá eu tive um professor, que era um diretor do Senai, ele chama Falaschi, que encontrei com ele recentemente, inclusive. E foi ele quem falou pra mim, falou, Lair, você não é da área da mecânica. Você é da área da comunicação. Para de perder seu tempo aqui. Vai atrás. E eu achava que ele não gostava de mim. Na época, eu tinha a mesma idade que você falou aí, antes dos 18. Eu achava, Pamela, que ele não gostava de mim. Falei, esse diretor não gosta de mim, não vou com a cara dele. Hoje eu percebo que era uma pessoa que gostava muito de mim. Ele já enxergou diferente. Ele já enxergou o diferencial. Eu já tinha uma experiência, já tinha um pezinho na rádio, já trabalhava com meu pai na rádio, né? E aí demorei para mim perceber isso. Eu fui fazer direito, fiz 1 ano de direito e me senti como você, me senti de Marte na faculdade de direito. Gente, o que eu tô fazendo aqui? É horrível. E de repente, aí a vida ensina, né? As pessoas dão a dica, mas a vida ensina. E aí eu percebi que eu tava no caminho errado. Eu falei, eu tenho que ir pra faculdade de comunicação social. E aí me lembrei das palavras do Falaschi lá de 1995. E fui fazer a faculdade em 1999. Teve alguém que, além do seu namorado que botou a cereja negativa no seu bolo, teve alguém que falou alguma coisa nesse sentido pra você, não? Familiares, tipo, tios, né? Eu tenho primos da mesma idade que eu, então meus primos tudo indo pra faculdade, eu ali indecisa, sem nem sabia que vestibular prestar, porque, tipo, como eu já tinha feito o técnico administração, né, dos meus 16 para 17, 2 anos, então eu não sabia, eu falei, gente, eu não gostei daquele negócio. Aí, olha que loucura, né? Antes de eu fazer o marketing, 2 anos e meio de faculdade, porque eu me formei no colegial com 16, quase 17 anos. Eu me formei muito nova. Naquela época, né, era diferente de agora. Eu sei que com... Era uma aluna eu também me formei com a idade. Então eu me formei muito nova. Então, é da turma da frente ou do fundão? Eu era da frente, porém eu terminava tudo rápido e aí eu ia pro fundão. Ia pro fundão contigo, galera. Aí, O fundão é inesquecível. Eu era do fundão. Eu também era. Mas eu sentava na frente porque eu sempre tive essa dificuldade. Eu tinha que prestar atenção no que falava, porque senão tudo me chamava atenção, né? Tipo, o TDAH, né? Então, como eu sabia disso... Que na época não tinha esse diagnóstico. Ninguém não tinha, já na minha época, graças a Deus, né? Porque hoje eu vejo as crianças sendo dopadas aí com remédios e eu falo, meu Deus... E nessa época a gente passava por inclusão. Não é? Sem saber. Mas passávamos por inclusão. Era uma inclusão. Era uma inclusão. Então, assim... Na prática. Na prática, era muito bom. E aí, quando eu fui quase 19 anos, antes do marketing, eu fiz um técnico agrícola.
que também eu entrei por incentivo do meu pai, que era produtor de flores, né? E eu fiz 2 anos, me formei de técnico agrícola, e naquela época eu pensei, por que eu tô fazendo isso? Eu não vou trabalhar com meu pai? Eu sempre pensava, eu não vou trabalhar com meu pai. Eu pensava isso também. Meu pai, ele sempre foi produtor e ele faz parte de uma cooperativa, que é a Velling, então não tem comercial. Naquela época, o produtor só produzia. Quem fazia toda a área comercial era a própria cooperativa. E eu sabia que eu precisava, eu falei, o que eu vou fazer lá nas estufas? A parte de planilha, essas coisas, não é comigo, entendeu? Lá trabalhar na produção direto, falei, mas aí, né, aquela influência da família, eu fiz esse técnico. E eu amei. Eu amei fazer o técnico, nossa, eu adorava fazer as experiências lá que tinham tudo. Só que quando eu terminei, eu falei, mas gente, onde eu vou usar isso? E ficou. E hoje, em 2017, quando eu voltei com a minha família, que a gente foi desenvolver essa parte da Cauterra, eu usei tudo que eu aprendi lá no técnico agrícola. Tudo, né? Todo o desenvolvimento de produto. Não foi à toa. Então, a Conhecimento nunca é descartável. Nunca é demais, Na né? faculdade de comunicação social, a gente estudava não só o jornalismo, mas publicidade e propaganda, que hoje é o marketing, né? Marketing. Mas na minha época era publicidade e propaganda. E a gente criticava a publicidade e propaganda. Eu não estou aqui para ser publicitário, eu estou aqui para ser jornalista. Eu e uma série de colegas jornalistas, que inclusive estão formados hoje, nós brigamos por isso na faculdade. Nós enchemos o saco do reitor lá, né? E depois de muito tempo, em 2018, eu saí do jornalismo para trabalhar com publicidade e marketing. Olha. Para ir para o ponto novo. Tá vendo a importância da gente, às vezes, perceber que as nossas convicções podem não ser as reais? Com certeza. Tem que questionar, né, Juliana? Tem que questionar. Tem que questionar. Às vezes a gente não está 100% correto, né? E eu falo assim, independente da religião das pessoas, mas eu falo, se Deus ele te dá a visão, ele tem que te dar a provisão. Porque ele não vai te dar uma visão, principalmente a longo prazo, sem ele te dar uma provisão. E eu falo que tudo que acontece no caminho da gente é para preparação daquela pessoa que a gente vai ser. As pessoas buscam muito sobre propósito, né? Meu propósito de vida. Só que eu falo assim, as pessoas erram quando elas acham que o propósito é algo que ela vai encontrar lá no final da vida. Não, o propósito você vive dia após dia. E eu falo que o projeto, desde quando você nasce, até na parte de adolescência, principalmente, que você está buscando conhecimento, tudo aquilo que a vida vai te proporcionando, te colocando no caminho, você vai usar em algum momento. Principalmente quando você for viver seu propósito. De a própria bom, grade curricular, quando é pensado tudo no de curso. bom e tudo de ruim, né? Eu Tudo de costumo bom, falar, tudo de ruim. benditas as coisas que não deram certo. Isso. Porque se todas tiverem dado, eu não estaria aqui. Te ajudou a evoluir, né? Com Sim. certeza. Eu entrei na oficina mecânica com 12 anos. Pra aprender. Aí sujava a mão, lavava a mão. Sujava a carro, mão, consertava de carro. Mexer com ferramenta. Sujava a mão, lavava a mão toda hora. O cara chegou e disse, vem aqui, amigo. Deixa eu te falar. Por que você lava a mão toda hora? Eu falei, cara, eu não consigo ficar com a mão suja. Assim, isso aqui não é pra você. Lembra quando você falou aí? Fui embora, depois do almoço eu não voltei mais, velho. Vai pro escritório, vai trabalhar com vendas. E eu já gostava de falar, pô, foi embora. Pois é. Eu vou voltar. E hoje muitos mecânicos não trabalham com a mão suja, né? Não, usa luva. Pelo contrário. Tudo computador. Tá vendo? Essa revolução aí que vem acontecendo, né? Evolução. Ju, você mencionou aí agora propósito de vida, e eu penso muito sobre o assunto, eu estudo muito sobre o assunto, eu gosto muito do desenvolvimento humano, gosto muito dessa área. Eu queria entender da Ju, qual é o legado que a Ju quer deixar no mundo? Uau, que pergunta, hein? Você viu? Obrigada. A Pâmela é conhecida pelas perguntas picantes, viu? Eu, como pessoa, Juliana Caldana, eu sempre gostei da exposição, de me expor. Até por isso que eu gosto muito do comercial, das vendas, né? No modo negativo, fala, a Juliana é peituda. Ela vai lá e, resolve, Mete toma a cara. frente, mete a cara. Se tiver que discutir, discute. Se tiver que resolver, resolve. Tá tudo bem. Então, nesse formato que é de mim, né? Essa garra, eu quero levar para as pessoas a intenção, porque eu vejo que o mundo hoje está muito negativo. E eu sou uma pessoa extremamente positiva. Então, eu falo assim que eu pretendo ser luz nas vidas das pessoas. Então, esse é um objetivo de vida, que eu falo que é meu propósito, porque não importa se é numa conversa individual, se é uma reunião com o meu funcionário, ou se é num grupo, ou se é palestrando em cima de um palco. O que eu tento levar para as pessoas é luz. Tipo, cara, tá vendo essa escuridão, esse fundo do poço que você tá? Isso daí é só um momento, vai passar.
né? É só um momento, vai passar. E até porque eu já estive lá e eu falo assim que aquilo ali não é você, não é permanente, né? Eu falo que qualquer doença, seja síndrome do pânico, depressão, burnout, né? Tem muitos empresários, gente, líderes tendo diagnóstico de burnout, né? Tá muito em alta burnout, principalmente pós-pandemia, né? Sim. Porque o pessoal teve o trauma da pandemia, ficou isolado, agora teve que voltar para o mercado do trabalho e o mercado ficou muito acelerado, então as pessoas não estão conseguindo se adaptar. Tipo, primeiro ficou quase 2 anos. Primeiro teve que parar, praticamente parar. Aí eu tenho que voltar já numa velocidade da luz. Então, muitas E parado pensando que podia morrer, né? Sim. Eu vou pegar essa coisa e vou morrer. Se protegendo, né? Se protegendo. Então eu falo assim que isso realmente faz as pessoas gerarem essas doenças mentais, né? Que realmente é a doença da alma, é a doença ali da pessoa. Ansiedade, depressão. Isso daí, eu li há 10 anos atrás que essas seriam as doenças do século, né? Em 2030, eu falei, então já adiantou. Eu falei, até em 2023, falta 7 anos e... Tá bem evoluído. Não, tá bem evoluído. Eu, por exemplo, na empresa, antes da pandemia, a gente nunca teve atestado de depressão, a gente nunca tinha pegado atestado de ansiedade. E agora, a gente, depois da pandemia, tá chegando com muita frequência. Tipo, a pessoa se afasta 3 dias porque deu espasmo de ansiedade, ela não consegue trabalhar, entendeu? É uma crise. Sim. Não é? Então, pensando em tudo isso, como foi algo real pra mim, que eu vivi isso, né? Eu tive uma loja de roupa que eu quebrei ela, e nessa quebrar ela, eu entrei em depressão, que foi a depressão mais profunda. Porque eu falo que a depressão, as pessoas acham que é um fato. Não, é uma construção. É igual cair um avião, né? É uma soma de coisas. É uma soma de coisas. Eu comecei lá com 17 anos, com aquela dúvida do que eu ia ser. E daí, com 27, quando eu tive o meu próprio negócio, que eu fiquei 4 anos e eu quebrei ele, me enchi de dívida, aí foi o fundo do poço. E eu falo assim, que eu tive tudo. Comecei com o burnout, do burnout eu não tratei, porque a gente acha que a gente é forte. A gente acha que tá tudo bem. Então, eu não busquei médico, esse burnout me trouxe a síndrome do pânico, que me trouxe a depressão, e eu fiquei mesmo sem condições ali de tocar o negócio e de viver mesmo, não dirigia, não fazia nada. Então, por isso, eu falei assim, ó, eu vou sair dessa, eu achei o caminho, eu consegui sair, consegui buscar tudo que eu perdi e até mais, ter bons resultados, mas eu falei, eu preciso levar isso para as pessoas, essa esperança, né? Tipo, você tá nesse momento difícil agora, mas tem saída e eu falo que a resolução disso é a pessoa. As pessoas ficam buscando em remédio, em médico, né, em família, e não, é individual, É interno. Né? É interno. Por isso o autoconhecimento da inteligência emocional, né? E isso é fantástico, porque só depende de você. Não tem mais ninguém, né? Então, o que eu levo hoje, eu até tenho um evento, a Pam me conhece, que é o Conexão Mulher, que é um evento totalmente gratuito para levar a inteligência emocional e autoconhecimento para as pessoas que às vezes nunca ouviu falar sobre isso. E eu faço esse evento lá em Olambra, em Artur Nogueira, por causa disso, que eu quero levar essa esperança, essa luz. Então, esse é o meu legado. Então, você está levando o que o escritor, filósofo, professor, empresário, amigo, entrevistado do Pod Sucesso, Everton Guimarães, falou aqui pra gente. A serendipidade. Tá certo? Serendipidade. É isso mesmo. Você tá levando serendipidade. A língua. Colocamos no nosso vocabulário agora, né? Que é esse Valeu, Everton. É o cara. Sempre aprendendo. Ele é quase igual o João da Clique. Eu não posso fazer já. Verdade. Que é essa habilidade, né, ô Alaí? Essa habilidade que a Juliana relatou aí, de levar esse lado positivo para as pessoas. Né? Lado positivo. Que não depende de podcast, não depende de autoajuda, depende só dela. Só da pessoa. Né? Depende da autoajuda, né? Que é dela. É dela. Autoajuda. Exatamente. Ela vai concluir isso, né? Ô Ju, eu admiro seu trabalho, eu admiro os seus projetos, já participei, né? Já fiz participações em algumas apresentações e palestras. Eu quero saber da Ju, que viaja tanto, que está em tantos lugares, o que você vê nas pessoas hoje? O que mais falta nas pessoas hoje? É esperança num futuro? É desespero por tudo aquilo que já foi? É a falta do autoconhecimento? Analisando aí esse contato direto com as pessoas, o que você acredita que esteja pegando mais aí na galera? Eu mentoro hoje empresários, né? Principalmente empresárias mulheres, que têm a dificuldade de separar liderança, gestão e o feminino, que é ser esposa, mãe,
mulher, né? Então, boa parte das minhas mentoradas são mulheres porque elas têm essa dificuldade. Então, elas enxergam em mim uma pessoa com resultado em boa parte das áreas, porque eu falo que a gente tem várias áreas, né? Negócio, empresa, saúde, família, muitos pilares, né? Eu vou falar, é difícil a pessoa ter 100% de resultado em todas as áreas. Se for assim, meu Deus, me fala quem que é. Mas eu Passa falo, a receita, né? me passa a receita. Só que hoje, no momento que eu estou, né, eu me sinto muito privilegiada, porque realmente eu estou vivendo tudo aquilo que eu sonhei, eu tenho uma família, né, trabalho em família com resultado, tenho um esposo maravilhoso. Seu esposo te apoia? Muito. Como Nossa, Robson Jorge. É o Robson. Abraço, Robson. Robson, um abraço. Privilégio ter uma mentora dessa em casa, hein, Robson? E aí, então, tendo toda essa visão, eu falo assim que a gente precisa realmente buscar algo que faça sentido. Então, eu falo assim, que essas pessoas, né, essas mulheres que me buscam, eu sempre falo para elas, a gente é feito de corpo, mente e espírito. E as pessoas não entendem. Gente, isso não é religião, não, que eu vou falar aqui, tá? Claro. Isso que tem estudos de física quântica que mostram que a gente tem energia, que a gente tem campo de energia. Então, por isso que eu sempre falo do positivo, porque né, tem um estudo japonês, né, que você coloca o arroz lá, né, com água e você fala palavras positivas, palavras negativas. Perfeito. Os estudos da ciência que mostram que as emoções afetam as células. Então, assim, é comprovado, né? Comprovado. É comprovado. E o que acontece? A pessoa, desde sempre, ela foca no conhecimento, entendeu? E daí ela foca no corpo também, né? Que ela precisa manter ali a alta, só que ela esquece da inteligência espiritual. Então eu falo que a minha maior virada de chave para mim, Juliana, foi quando eu comecei a fazer imersões de PNL mais profunda, que eu falo que as PNLs hoje no Brasil, nos Estados Unidos não mais, mas no Brasil, que a PNL no Brasil só tem 20 anos, ela é recente. Sim, recente. Um estudo recente aqui no Brasil. Então a PNL que é mais profunda, que fala de inteligência espiritual, geralmente são as mais caras, de 50 mil, de 40 mil. É mais elevado. É mais elevado. Sim, o acesso a isso não é tão fácil. O acesso não é tão fácil. Então, não é e nem deveria ser, né? Então, porque também as pessoas, como eu falei, é um caminho, né? É um caminho, se fosse fácil, a pessoa não ia entender. Você mesmo né? disse, tem uma base, Tem uma base, então ela tem que ter essa preparação para ela chegar lá naquela ponta. E eu falo que a inteligência espiritual é o que faz as pessoas terem resultado. Porque é o que faz elas se conectarem com elas mesmas, é o que faz ela entender que ela precisa do outro, porém ela é individual, né? Porque a pessoa ela fica confusa, ela fala, gente, eu preciso trabalhar em equipe, como que fala, meu avô falava, andorinha sozinha não faz verão, né? Então eu preciso estar com todo mundo, mas eu tenho que pensar em mim, eu tenho que falar não, entendeu? Então às vezes as pessoas ficam confusas. E eu falo que só a inteligência espiritual que faz você acalmar e você entender esse caminho, porque você é individual, porém você precisa do outro, né? Que é um desafio, né? Então eu falo tem assim, aí um lance de, desculpa interromper, mas preciso perguntar, tem um lance de, sei lá, de sentimento de você pressentir que eu tenho que fazer isso? Os empresários falam feeling, né? O feeling, isso. Eu falo que esse feeling, ele foi construído na sua cabeça há bastante tempo, é por isso que você vai fazendo certas coisas inconscientemente. Na neurociência fala, né, que o nosso consciente é 5% e nosso inconsciente é 95%, que nem a gente não pensa para respirar. Até porque se a gente fosse pensar, a gente já tinha morrido, né? Porque ninguém pensa. Então, são certas coisas, 95% do que a gente faz é inconsciente. E a inteligência espiritual, ela tá conectada com esse inconsciente, que é o que comanda nossas coisas. Excelente. Então, quando você acalma o seu pensamento, seja através de meditação, de oração, você conecta com essa espiritualidade que faz o seu inconsciente, que é os 95% que manda em você, né, você ter resultado. Então, onde você tem esse feeling, onde você fala, eu sou criativo. Tipo, acordei 3 da manhã e tive aquela ideia, tive aquela sacada. Isso. Não, é porque são os momentos que você está descansando, que você entra em sono profundo e aí você consegue essas conexões. Então, a inteligência espiritual é muito importante. Porém, eu falo assim, não importa aquilo que você acredita, desde que faça você ser a sua melhor versão, buscar o positivo, ajudar as pessoas, né? Eu faço um trabalho social que eu gosto muito com crianças, né? E às vezes as pessoas falam assim, como você arruma tempo? Eu falo, gente, para isso aqui não é tempo. As coisas acontecem, porque vai aparecendo as pessoas certas, na hora certa, do jeito certo.
certo. E você só tá ali para organizar, né? Eu falo, sempre tem que ter um líder, né? Para falar, olha, vamos fazer isso, dá ideia. Mas as próprias pessoas já se organizam, né? Então, Sim. Isso aí é as conexões. Por isso que o meu evento chama Conexão Mulher, porque eu acredito muito nessas conexões. Eu falo assim que a conexão com a espiritualidade, ela é como se nós somos o melhor iPhone 15 Pro Max Turbo. Esse é top. E a espiritualidade, é a internet, é o Wi-Fi. Tira a internet e o Wi-Fi do iPhone, cara, você não vai nada. Serve pra nada. Serve pra nada. Malemar Então, vai o ser falar humano, longe da espiritualidade, sem se conectar, sem fazer suas meditações, buscar a espiritualidade, cara, ele não serve pra nada. Ele não serve pra nada. Entendeu? Então, Sim. as pessoas começam a ficar doentes, depressivas, ansiosas, e falam, mas eu falo, gente... Calma. Respira, calma, fica sozinho um pouco, começa a... Eu falo, os adolescentes, gente, tá? Eles não conseguem ficar um minuto sem ter alguma coisa no ouvido, ouvindo música, porque eles não conseguem se ouvir. Eles não conseguem ficar sozinhos. A mente deles estão tão acelerados que quando eles tiram a música, a TV, o videogame, eles não conseguem, eles acham que eles estão ficando loucos. Perfeitamente. Não é? Então é o mal dos adolescentes. E quando eles entendem... E é um padrão que se repete. Não é? E eu falo assim, que esses adolescentes, quando eles entenderem, que eles começarem a ouvir aquela voz e organizar aqueles pensamentos, cara, é o sucesso da vida deles. Porque ali naqueles pensamentos, eles vão descobrir os dons deles, eles vão descobrir os talentos, eles vão saber o que eles gostam, o que eles não gostam. Como lidar com as fraquezas. Isso. E daí fala assim, Ju, e como que organiza tudo isso? Acalmando, fazendo suas meditações, suas orações, buscando essa espiritualidade. Então eu falo que inteligência espiritual é o ápice da PNL e é o que traz o resultado, assim, eu falo que é uma construção, o sucesso, né? Mas essa parte é o que realmente traz o verdadeiro resultado, o verdadeiro sucesso. E levemente preocupante, porque a espiritualidade, a busca pela espiritualidade não é exatamente a preferência dos jovens, principalmente aqueles que ficam na internet. Isso vem muito da família, né? Muito, muito. E eu, por exemplo, a minha família é muito católica e eu sempre critiquei muito minha mãe. Ela falava, não, isso. Eu falei, missa, hein? Eu nunca gostei de religião. Acelerada desde sempre. Imagina, eu com TDAH numa missa, gente, sem chance, entendeu? Tem dificuldade. Tem dificuldade. Então, quando eu cheguei na inteligência emocional, no autoconhecimento, que começaram a falar de inteligência espiritual, o que veio? Religião na minha cabeça. Nossa, cara, o que eu tô pagando 40 mil reais de curso pra falar de Deus? Falei, tanto de palhaçada com a minha cara. Entendeu? Só que quando eu fui entendendo que inteligência espiritual não tem nada a ver com religião, entendeu? Que a religião, eles usam a inteligência espiritual pra fazer a religião. Só que quando eu entendi isso, eu falei, nossa... Porque, cara, tudo é energia, tudo tem uma criação, tudo tem uma base. Tudo. E daí eu comecei a buscar, porque eu sou uma pessoa que eu preciso, vamos dizer, ver para crer, né? Então eu comecei a estudar sobre isso e eu fui entendendo que eu falei, Tomé. Ai, meu Deus. Tem essa dificuldade, né? E realmente, quando eu me entreguei a essa visão, porque eu tinha muitas visões, eu tinha muito... que eu falava, nossa, eu sou muito inovadora, porque, tipo, eu consigo criar, né? Essas criações vêm na minha cabeça, esse feeling. Eu falava, nossa, eu tenho um feeling para venda, que se eu falar, vai lá e fala com aquele cliente, vai fechar, porque é meu feeling. E daí que eu fui entendendo que não é isso, é que é as conexões, né? Isso. E aí eu comecei a aprofundar, porque eu falo, Deus sempre foi muito bom para mim, porque eu sempre fui muito privilegiada. Porém, eu não usava todo o potencial que eu tinha. Então, a partir do momento que eu comecei a usá-lo e de forma assertiva, principalmente na inteligência emocional, na inteligência espiritual, inteligência financeira, que também é um pilar muito importante, né? Eu falo, quando a gente está desestruturado no financeiro, nada dá certo. Nada a gente tem que estruturar o pilar financeiro, que é importante também. Mas que eu consegui estruturar, aí o sucesso ele veio natural, porque eu falo que a abundância ela é natural, né? Esse que é o problema, as pessoas ficam buscando a abundância, o sucesso ali. E não, gente, você tem que fazer o seu caminho, ser você, fazer as coisas certas, que daí o resultado vem naturalmente, né? Legal. Na verdade, eu acredito que precisamos enxergar o sucesso profissional, dinheiro, como algo que é consequência. Né? Consequência. Ele é uma consequência. Ele não pode nortear a sua vida. Não. Ele é excepcional, ele é excelente, óbvio, né? Você constrói coisas. É necessário. Claro. Mas ele não pode nortear os seus passos, né? Ele é apenas a consequência de um bom trabalho, ele é a consequência de uma empresa que está fluindo com saúde, né? Saúde no sentido de comportamento, saúde no sentido psicológico,
psicológico da sua equipe, do seu gestor. Então, tudo é um contexto, né? Com certeza. tudo contabiliza. Eu falo que o dinheiro ele serve para metrificar, né? É um indicador do resultado, né? Da empresa e da sua vida. Porém, que nem você falou, a saúde de tudo isso não se mede com dinheiro, né? Então, Exatamente. as pessoas confundem muitas vezes isso, né? Exatamente. E aquilo que eu volto a falar, o CNPJ ele é feito de CPF. Então, não adianta você estar faturando milhões se as pessoas que estão envolvidas no processo estão ficando doentes. Porque vai chegar uma hora que esse processo ele vai travar. Perfeito. E quando travar, o dinheiro para de entrar. Entendeu? Para de entrar. Exatamente. Eu vi um vídeo recentemente de um senhorzinho simples, num sítiozinho simples, que falou assim, ó, tudo que eu tenho aqui não é meu, é nosso. Porque eu tenho uma mula boa aqui, 2 mulas boas aqui, mas não adianta eu ter 2 mulas boas se eu não tiver um companheiro para andar comigo. Não sei se vocês viram esse vídeo, eu adorei esse vídeo. Falei, tem mula boa aqui, tem que ter um companheiro bom para andar comigo aqui no sítio, na terra, para ter uma prosa boa, uma conversa boa, para fazer um café bom. Porque não adianta nada você ter tudo isso e não ter ninguém para desfrutar. Nossa, achei uma... Até porque foge da natureza do ser humano, né? Ninguém foi feito para ficar sozinho, né? Nós não fomos criados para a solidão, mas sim para a solitude. Solitude e solidão são coisas distintas. Bem diferentes. Então, quando nós entendemos isso, aprendemos a apreciar a nossa própria companhia. É isso aí. Né? Então, isso é algo que precisa ficar muito claro para as pessoas. E aproveitando o gancho do Alair, eu queria entender, Ju, o que verdadeiramente faz a Ju feliz? Olha, que faz eu feliz. Note que ela falou verdadeiramente. Verdadeiramente. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Então, por muitos anos da minha vida, eu busquei a solidão para poder ficar sozinha. Porém, eu identifiquei que eu falava valores, mas hoje eu entendo que é princípio. Que eu tenho 2 princípios que eu tenho na minha vida, que é Deus e minha família. Então, hoje, a minha família é meu esposo, que eu ainda não tenho filhos. Sim. Né? Já os meus pais, os meus irmãos são família, mas não que direcionam a minha felicidade. Porque eu falo, quando a gente decide casar com alguém, aquele alguém que se torna sua família. Então, assim, o que realmente me faz muito feliz é a minha união com meu esposo. Eu gosto muito quando eu chego em casa, né? Ele também, que ele trabalha bastante também, e a gente tem aqueles momentos de bate-papo, de conversa, e eu gosto muito que a gente tenha a mesma visão, então a gente está sempre criando coisas, projetos, né? Então, essa questão da exportação da Cauterra surgiu numa conversa eu e meu marido em casa. Que legal. E ele falou, nossa, Ju, a empresa, por que você não faz... Que eu ia mudar minhas embalagens. Ele falou, por que você já não traduz a sua embalagem, né, em espanhol? Não, eu falei, mas por quê? Tipo, olha só, eu tava focada nas coisas. Ele falou, porque a hora que precisar mandar pra fora, você tá entrando nessas grandes redes, e tipo, por exemplo, a Sodimac, ela tem 254 lojas no Brasil, só que em toda a América Latina, que ela é do Chile, ela tem quase 400 lojas. Então, ele falou, você já tá entrando nessas do Brasil. E chega a hora que eles pedirem pra você mandar pra lá, E aí eu falei, então foi num bate-papo. Então, você já vai falando a língua deles. Então isso me deixa muito feliz, sabe? De eu conseguir, mais uma vez, unir minha família, unir as pessoas que eu amo pro meu propósito, que é o meu trabalho, que é o desenvolvimento das pessoas, né? Então, isso realmente me faz verdadeiramente feliz. E a segundo ponto é viagem, gente. Eu amo viajar. Então, por isso que no meu trabalho eu viajo muito, porque é algo que eu amo. Então, eu falei, vamos viajar no trabalho. Deu pra conciliar tudo, né? Isso, então por isso que eu gosto muito de viajar. Eu falo que a viagem você troca a roupa da alma, né? Você tá com aquela roupa, vai pesando, parece que você não tomou banho. Aí você viaja, você vê gente nova, cultura, mais pessoas novas. Você vê, que nem eu fui pra Brasília, eu vi uma estrutura lá, e eu falei assim, liguei pra uma amiga, a Alessandra Carati, falei, amiga, eu vi lá uma coisa de... Como fala? Um projeto de turismo, né? Eu falei, você precisa trazer aquilo lá pra Olambra, porque Olambra é uma cidade turística, né? E daí ela falou, verdade, vamos tomar um café. Eu falei, daí eu fui tomar café com ela essa semana pra contar o que eu vi lá em Brasília, porque eu falei, porque ela é da área da cultura, e Olambra, eles têm que investir nessa parte, né? Muito. E eu falei, então eu quero que você ponha esse projeto lá. Como que faz? Eu falei, tem que escrever, mano. Ela falou, não, Ju, pode deixar em janeiro, você vai lá na prefeitura, a gente vai protocolar. Então, assim, ali numa viagem que eu fiz. Então, isso que me motiva, né? Porque é gostoso, velho. Porque como eu sou muito criativa, então eu vejo as coisas, eu já começo a imaginar, olha, eu tava em Brasília fazendo um trabalho pra Cauterra, mas ao mesmo tempo eu fui nesse ponto turístico lá de Brasília e já enxerguei a Cidade das Flores, Olambra, né? Então, assim, eu falei, não, eu tenho que compartilhar, né? Mas, é válido uma observação, tá? E pra quem estiver assistindo, preste atenção no que eu vou dizer agora.
Isso só acontece com pessoas que estão dispostas a compartilhar. Porque se você é uma pessoa fechada, que você tem zilhões de ideias e você vê várias coisas e você não compartilha, você leva com você. Então, de nada adianta... do individualismo. Então de nada adianta você viver muitas coisas, Deus proporcionar, né, diversas coisas na sua vida, proporcionar sucesso na sua empresa, se você não tiver nada a compartilhar. Olha só, olha que colocação. Eu falo que o transbordo é você transbordar, e eu falo que o transbordo é a única coisa que te traz a prosperidade natural e abundante. Sim. As pessoas às vezes falam, Ju, como que você, tipo, pra você é tão natural? Eu falo, não, porque eu não seguro nada pra mim. Desde concorrente, tipo, eu recebi recentemente 2 concorrentes dentro da minha empresa. E meu pai me questionou, ele falou assim, você vai deixar eles entrar aqui, eles vão ver máquina? Eu falei, lógico, eu não vou levar nos pontos estratégicos, mas eu recebi ele... do negócio eu não vou mostrar, né? Mas assim, eu falei, eu recebi ele lá na minha portaria, levei pra minha sala, fiz a reunião, entendi o que ele precisava, se eu podia contribuir ou não, né? Ele me convidou, Ju, o dia que você quiser ir lá, né, pra empresa, conhecer a nossa empresa. Eu falei, não, então tá tudo certo. Eu falo assim, a gente não tem que ver as pessoas no negativo, e sempre no positivo. Então eu falo assim, que você transbordar, é por isso que eu virei palestrante e mentora. Porque chegou um momento, né, eu tinha um mentor e ele falou assim, Juliana, você não tá mais no momento de buscar conhecimento, já faz 7 anos, você já investiu muito dinheiro nisso, ele falou, tá na hora de você transbordar o seu conhecimento. Então, e daí ele falou, pensa como você vai fazer isso. Aí eu comecei com mentoria e automaticamente você sendo mentora, as pessoas começam a te indicar para palestrar, para subir no palco, e aí eu virei palestrante, mas meu maior orgulho de final de semana é quando eu tenho que participar de uma palestra, subir naquele palco e poder falar o meu conhecimento. É que nem aqui vocês. Quando a Pamela me mandou, né, eu falei, nossa, que delícia. Eu amo o podcast. Porque a gente fala, né, a gente consegue, é que nem ontem eu tava na TV, 15 minutos. Como que você vai falar de um conteúdo tão complexo em 15 minutos? Não dá, não é muito difícil, né? Então você tem que sintetizar muito. E aqui não, né? A gente consegue explanar um conhecimento mais profundo, falar. Então, por isso que eu gosto muito de podcast. A Pamela sabe, eu participava de um lá em Arthur Nogueira, né, que era semanal também. E eu gosto muito disso, porque realmente você consegue transbordar esse conhecimento para as pessoas. E tem um livro que fala que quando você transborda o seu conhecimento, você transmite, você aprende 2 vezes. Aprende 2 vezes. Você fixa aquilo que E o concorrente não é o inimigo, né? Não é. Jamais. Sabe por que ele não é inimigo? Eu acredito no seguinte, existe a renovação e a inovação, né? Então, você só consegue inovar o seu negócio e a sua empresa a partir do momento que aquela galera que você chama de concorrente chegou no nível que você estava. Então, você olha, observa aquilo tudo, putz, preciso inovar. Né? O que eu vou fazer de diferente? Quem inovar primeiro sai na frente. Né, Bastante. Quem inovar primeiro sai na frente. Exatamente. E você pode perceber assim, que as pessoas, dentro do negócio, né, quando eu tinha loja de roupa, que as pessoas que mais têm resultado e crescem mais são aquelas que compartilham. Eu tinha loja de roupa, então eu pegava todas as lojas de roupa que eram as minhas concorrentes e eu ligava uma por uma. Olha, vamos fazer um evento de moda, assim, vamos buscar a prefeitura. Se a gente for nós 6 lá, tipo a loja do centro, a loja do... Vamos nós 6 lá pedir pra prefeitura organizar. Aquelas pessoas que não participavam, falavam, concorrência, não sei o quê, eram as pessoas que no final, quando você olhava, elas estavam sem resultado. Elas estavam ali no mercado, né, porque elas são persistentes, mas o sucesso, aquela abundância, o dinheiro sobrando, é muito difícil, porque é só na soma que você consegue, não na multiplicação. Eu vi alguns resultados positivos assim na prática, aqui em Mogi Guaçu. Num determinado bairro, numa determinada rua, que é quase uma avenida, mas é uma rua, existem 3 papelarias. E no mesmo bairro existem N serralherias, mas muitas serralherias. E aí eu fui numa aqui de um amigo meu. E aí a gente tava conversando e eu perguntei pra ele. Falei, nossa, a concorrência sua aqui é pesada, hein? Ele falou, não é. A gente se ajuda. Aqui não tem... A gente pega uma demanda alta de serviço, um passa pro outro. A gente evita os picaretas, que a gente sabe que aquele cara vai dar dor de cabeça. Mas os que são ponta firme, a gente troca serviço. Aí ele me mostrou umas treliças enormes que ele guardava no barracão dele. Por quê? O vizinho dele não tinha espaço. Isso aqui eu tô guardando pro meu vizinho, ó. Então eles trocam serviço. E nas papelarias, eles compram do mesmo fornecedor e dividem o frete.
Eu achei aquilo sensacional. E isso foi na prática, Juliana. Foi na prática. Uma prática de comércio de um bairro de periferia que precisou sobreviver. Então, eles encontraram esse ecossistema. Não, com certeza. As grandes empresas fazem muito isso em logística, né? Logística, isso. Então, isso, eu falo, o empresário que ele quer ter sucesso... Alugam os galpões, né? E a minha família, a minha família, ela vem de cooperativa, né, que é o cooperativismo. Então, eu aprendi isso desde menina, né, que a parceria, não importa se é com concorrente, com quem seja, é melhor do que você se afastar e se isolar. Então, as plantas e flores do Sítio Esmeralda, que é outra empresa da nossa família, ela é feita a comercialização ali numa cooperativa de 400 cooperados, né, são 400 produtores. Então, o cooperativismo sempre ensina isso, que a união faz a força, seja para compra de insumos, seja para logística, e daí fala assim, mas como? Ele vai roubar meu cliente. Certas coisas você não consegue dividir com o seu concorrente. Por exemplo, minha carteira de cliente eu não vou dividir com o meu concorrente. Porém, você consegue fazer coisas para unir, fortalecer o cliente. Então, por exemplo, no meu segmento, eu busco muito hoje unir os produtores para a gente fazer evento de flores e plantas. Porque ele vai servir para o meu cliente quanto para o cliente dele. E você vai fortalecer a cadeia, né? Então, não importa se é uma papelaria, se é um restaurante, né? Hoje, eu não sei como tá aqui em Mogi, mas em Arthur eles fazem muito aquela ideia de fazer a rodada dos restaurantes, e vai passando por todos os restaurantes, os influencers. Cara, quer dizer que para aquilo ali acontecer, a prefeitura fazer um apoio, eu garanto que 3, 4 restaurantes que são concorrentes teve que se unir, criar esse projeto, levar para uma prefeitura. Exatamente. Então eu falo que a união com os concorrentes faz toda a diferença. Certas coisas todo mundo cresce, porque a união faz a força, né? Isso aí. Sim. Supera as crises, com né? certeza. Concordo, Ju. Eu acredito muito que a competição ela é saudável, desde que você tenha o autoconhecimento e consiga elevar, né, a sua empresa. Uma empresa de sucesso é uma empresa que pensa de forma macro e não micro. Né? Se eu ficar pensando micro, eu vou esconder meu produto, eu não vou compartilhar conhecimento, eu não vou ajudar as pessoas a crescerem também. O crescimento do outro é meu crescimento também. Então, isso tem que ser levado adiante. Gente, é uma pena, a conversa tá tão gostosa que eu não vi o tempo passar. Mas, ô Ju, eu preciso perguntar pra você, pro pessoal te encontrar, quais são suas redes sociais, as suas palestras, qual é o seu contato? Antes, é claro, da minha pergunta final. Lá vem. Respira, toma um gole de água. Meu Deus. A pessoa pra me encontrar, né, ela só entrar nas redes sociais, meu Instagram é @JulianaCaldanaOficial, né? Peraí que eu vou procurar aqui. Juliana Caldana. Juliana Caldana Oficial. Já achei aqui, ó. Facinho. É só entrar ali. É esse rosinho aqui? Isso, esse rosinho. Ó, tá facinho, gente. Juliana Caldana Oficial. Exatamente. Então, entra lá e na minha bio, direciona pro meu WhatsApp, né? Então, as pessoas podem entrar em contato. Tem a mentoria, eu tenho o curso online, né? Que eu lancei recentemente. Então, dá pra pessoa ter acesso de várias formas pro conteúdo que eu entrego. Isso aí. Todo mundo que te chama. Passe assim. Eu não, mas tem uma pessoa que me ajuda nas redes sociais. Conta, né? Isso é fundamental. E todas as informações, né, ela faz pra mim, né, e só quando realmente é algo muito que precisa, que nem esses tempos atrás entrou uma pessoa que ela queria fazer uma mentoria, ela e 3 sócios, né. Então, era algo que fugia do contexto. Então, daí, eu que entrei em contato para entender como funcionava, até para ver se eu conseguia atender, né? Dar o suporte. E deu certo. Foi muito legal essa mentoria, né? Porque quando eu conto do sucesso do meu trabalho em família, as pessoas querem saber como eu fiz. Então, as pessoas buscam, né? Empresários que trabalham em família, às vezes marido e esposa, ou pais e filhos, querem saber como que a gente faz lá na Calterra para ter essa união, e mais que a união, né, ter o resultado, que é importante. É só seguir a Juliana Caldana nas redes sociais para descobrir o que as mulheres de sucesso fazem para ter o sucesso sem perder o controle emocional. Exatamente. Nas redes sociais da Juliana você vai descobrir. E ela é a primeira mulher do Pode Sucesso aqui conosco. Vai ter que voltar. Adorei essa frase. E vai ter que voltar, porque, né, o tempo vai precisar de mais um... Ju, última pergunta. Claro, obrigada. Antes, é claro, uma honra recebê-la, entender um pouquinho da sua história, o seu trajeto de sucesso. É admirável, como eu já mencionei aqui. Admirável. Já deixo um abraço aí para toda a sua família. Seu Orlandão, manda um abraço pro Orlandão. Pode deixar. E vamos para a última pergunta. Vamos lá. Ju, se você estivesse nos seus últimos minutos de vida
e tivesse a oportunidade de deixar escrito uma frase no quadro da vida, qual seria essa frase? Uau! Ela vem com essas Pamela Bellani. Olha, A Pamela é conhecida pelas Uma frase só. uma que eu gosto muito, eu já falei, né? Que é o do CNPJ Forte. Essa é bem legal. Eu gosto muito dessa, mas a outra é seja luz onde você for. Perfeito. Que é o meu propósito de vida, que é realmente levar o conhecimento e mostrar para as pessoas que a luz está dentro dela, é só ela colocar para fora essa energia, essa força, que ela vai ter bastante resultado. É isso aí. Aê, Muito bem, que excelente. lindo. Seja a luz aonde você for. Sempre continue E as brilhando, pessoas lembrem de você pelo seu brilho, né? Não, com certeza. Legal. Isso aí. Legal, Ai, excelente. gente, Ótimo que lindo. recado. Juliana, Rápido voou. prazer ter você conosco no nosso Pode Sucesso, que a sua história é de sucesso, né? Realmente. Com certeza. É, né? é um exemplo, né? Inspiração para Inspiração, isso. milhares e milhares de mulheres aí que às vezes estão desanimadas, desmotivadas. Segue a mãe Segue a aí. Ju, segue a Ju. A mãe que ela conhece o Já fica o caminho. convite pro próximo. Com Exatamente. certeza. Para mim, É isso aí. eu que agradeço, que nem eu falei, é uma honra, uma satisfação poder levar um pouco do meu conhecimento, contar um pouco da história aqui da minha empresa, até mesmo da minha família. Uma né? delas, né? Né? Uma delas. né? Eu falo que eu gosto muito, assim, dos meus valores é momento de mesa, né? Eu gosto muito de compartilhar, de conversar, né? E eu tenho um livro, né, que fala lá do amor, né? Linguagem do amor, né? 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor. A minha primeira é presente e a segunda é momento de qualidade, né? Então, esses momentos de mesa, eu falo que o podcast, gente, é que nem momento de mesa, né? Que as pessoas Exatamente. Sim, exatamente. Essa é a ideia. não é? Então, Aproximar. por isso que eu gosto muito de podcast. Então, pra mim, estar aqui no Pode Sucesso, realmente, né? Eu não tenho nem como agradecer, porque realmente, pra mim, faz todo sentido e eu fico muito feliz de participar aqui com vocês. Bacana. Bola. Bom. Sendo luz no mundo. Com E certeza. vamos pro nosso brinde final, né? Eu tenho a minha Isso aí. caneca. Brinde, Mas vamos- brinde. vamos lá. Brinde do sucesso. O mentor que avisa no grupo que é pra gente não esquecer a caneca, esqueceu a caneca. Eu vou me justificar. Eu troquei de carro, eu vim com outro. Ah, tá no outro Eu vou no carro. carro. Vamos brindar por você, então. Bora, Vamos lá. brindar. Valeu.